Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Capítulo 7. A identificação. A psicanálise conhece a identificação como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a uma outra pessoa. Ela desempenha um determinado papel na pré-história do complexo de Édipo. O garoto revela um interesse especial por seu pai, gostaria de crescer e ser como ele, tomar o lugar dele em todas as situações. Digamos tranquilamente, ele toma o pai como seu ideal. Essa conduta nada tem a ver com uma atitude passiva ou feminina diante do pai, ou dos homens em geral. É tipicamente masculina, mas harmoniza-se bem com o complexo de Édipo e ajuda a preparar o terreno para este. Simultaneamente a essa identificação com o pai, talvez até antes, o menino começou a empreender um verdadeiro investimento objetal na mãe, do tipo por apoio. Ele mostra, então, duas ligações psicologicamente diferenciadas. Com a mãe, um investimento objetal direto. Com o pai, uma identificação que o toma por modelo. As duas coexistem por um tempo, sem influenciar ou perturbar uma a outra. Com o incessante progresso na unificação da vida psíquica, terminam por se encontrar, e desta confluência surge o complexo de Édipo normal. O menino percebe que o pai é um obstáculo entre ele e a mãe. Sua identificação com o pai adquire então uma tonalidade hostil e torna-se idêntica ao desejo de substituir o pai também junto à mãe. Pois desde o início a identificação é ambivalente. Pode tornar-se tanto expressão de ternura como desejo de eliminação. Comporta-se como um derivado da primeira fase, a fase oral da organização da libido, no qual o indivíduo incorporou, comendo, o objeto desejado e estimado, e assim o aniquilou enquanto objeto. É sabido que o canibal permanece nesse ponto, tem uma afeição devoradora por seus inimigos, e não devora aqueles de quem não pode gostar de algum modo. Depois se perde facilmente de vista o destino dessa identificação com o pai. Pode então ocorrer que o complexo de Édipo sofra uma inversão, que o pai, numa postura feminina, seja tomado como objeto, do qual os instintos diretamente sexuais esperam sua satisfação. E assim a identificação com o pai se torna precursora da ligação objetal ao pai. O mesmo vale, com as substituições pertinentes, para a filha pequena. É fácil exprimir numa fórmula a diferença entre essa identificação com o pai e a escolha do pai como objeto. No primeiro caso, o pai é aquilo que se gostaria de ser. No segundo, o que se gostaria de ter. Depende, portanto, de que a ligação recaia no sujeito ou no objeto do eu. O primeiro tipo, então, já é possível antes de qualquer escolha de objeto. Bem mais difícil é fazer uma apresentação metapsicológica nítida dessa diferença. Percebe-se apenas que a identificação se empenha em configurar o próprio eu à semelhança daquele tomado por modelo. É de um contexto mais complicado que extraímos a identificação numa formação neurótica de sintomas. Supondo que a garota pequena, na qual nos deteremos agora, desenvolva o mesmo sintoma de sofrimento que sua mãe, a mesma tosse atormentadora, por exemplo. Isso pode suceder por caminhos diversos. Ou a identificação é a mesma do complexo de Édipo, que significa um desejo hostil de tomar o lugar da mãe, e o sintoma expressa o amor objetal ao pai. Ela realiza a substituição da mãe sob a influência da consciência de culpa. Você quis ser a mãe e agora o é, pelo menos no sofrimento. Este, então, é o mecanismo completo da formação neurótica dos sintomas. Ou, por outro lado, o sintoma é o mesmo da pessoa amada, como Dora no fragmento de análise de um caso de histeria, que imita a tosse do pai. Então, só podemos descrever a situação dizendo que a identificação tomou o lugar da escolha de objeto, e a escolha de objeto regrediu à identificação. Ouvimos que a identificação é a mais antiga e original forma de ligação afetiva. Nas circunstâncias da formação do sintoma, ou seja, da repressão, e do predomínio dos mecanismos do inconsciente, sucede com frequência que a escolha de objeto se torne novamente identificação,
ou seja, que o eu adote características do objeto. É digno de nota que nessas identificações o eu às vezes copia a pessoa não amada, outras vezes a amada. Também nos chama a atenção que nos dois casos da identificação seja parcial, altamente limitada, tomando apenas um traço da pessoa ou objeto. Há um terceiro caso de formação de sintomas, muito frequente e significativo, em que a identificação desconsidera totalmente a relação objetal com a pessoa copiada. Se, por exemplo, uma das garotas de um pensionato recebe carta de alguém que ama secretamente, uma carta que lhe desperta o ciúme e a qual ela reage com um ataque histérico, algumas de suas amigas que souberem do que se trata pegarão esse ataque, como dizemos, por via da infecção psíquica. O mecanismo é aquele da identificação, baseada em querer ou poder colocar-se na mesma situação. As outras também gostariam de ter um amor secreto. E sob o influxo da consciência de culpa, também aceitam o sofrimento que ele envolve. Seria incorreto afirmar que se apropriam do sintoma por compaixão. Pelo contrário, a compaixão surge somente a partir da identificação. E a prova disso é que tal infecção ou imitação acontece também em circunstâncias nas quais se supõe uma simpatia pré-existente, ainda menor do que é habitual entre amigas de um pensionato. Um eu recebeu no outro uma analogia significativa em certos pontos. Em nosso exemplo, na mesma disposição afetiva. Constrói-se uma identificação nesse ponto, e sob influência da situação patogênica, essa identificação se desloca para o sintoma que o eu produziu. A identificação através do sintoma vem a ser, desse modo, o indício de um local de coincidência dos dois eus, que deve permanecer reprimido. O que aprendemos dessas três fontes pode ser resumido assim. Primeiro, a identificação é a mais primordial forma de ligação afetiva a um objeto. Segundo, por via regressiva, ela se torna o substituto para uma ligação objetal libidinosa, como que através da introjeção do objeto no eu. Terceiro, ela pode surgir a qualquer nova percepção de algo em comum com uma pessoa que não é objeto dos instintos sexuais. Quanto mais significativo esse algo em comum, mais bem-sucedida deverá ser essa identificação parcial, correspondendo assim ao início de uma nova ligação. Já suspeitamos que a ligação recíproca dos indivíduos da massa é da natureza dessa identificação, através de algo afetivo importante em comum, e podemos conjecturar que esse algo em comum esteja no tipo de ligação com o líder. Uma outra suspeita nos dirá que estamos muito longe de haver esgotado o problema da identificação, que nos achamos à frente ao processo que a psicologia chama de empatia, que participa enormemente na compreensão daquilo que em outras pessoas é alheio ao nosso eu. Mas nos limitaremos aqui às consequências afetivas imediatas da identificação, também deixando de lado a importância para a nossa vida intelectual. A pesquisa psicanalítica, que ocasionalmente já atacou os difíceis problemas das psicoses, pôde nos mostrar a identificação também em alguns outros casos, não acessíveis de imediata nossa compreensão. Tratarei de 2 desses casos mais detalhadamente, como material para nossas reflexões posteriores. A gênese da homossexualidade masculina é, em grande parte dos casos, o seguinte: o jovem esteve fixado de modo excepcionalmente longo e intenso em sua mãe, no sentido do complexo de Édipo. Mas, por fim, após a puberdade, chega o tempo de trocar a mãe por um outro objeto sexual. Então, repentinamente, algo sucede. Ele não abandona sua mãe, mas se identifica com ela. Transforma-se nela e procura objetos que possam substituir o seu eu, que ele possa amar e cuidar assim como havia aprendido com a mãe. Este é um processo frequente, que pode ser confirmado à vontade,
que naturalmente independe de qualquer suposição acerca do motor orgânico instintual e dos motivos dessa repentina mudança. O que salta aos olhos nessa identificação é a sua amplitude. Ela muda o eu num ponto extremamente importante, no caráter sexual, segundo o modelo do que até então fora o objeto. Nisto se renuncia ao próprio objeto. Se inteiramente ou apenas no sentido de que é preservado no inconsciente, é algo que escapa à presente discussão. A identificação com o objeto renunciado ou perdido, como substituição para o mesmo, a introjeção desse objeto no eu, isto já não constitui de fato uma novidade para nós. Um processo desse pode ser observado ocasionalmente nas crianças pequenas. Há pouco foi publicado na Revista Internacional de Psicanálise uma observação assim, em que uma criança, infeliz com a perda de seu gato, declarou simplesmente que era o gato e, consequentemente, passou a andar de 4. Não quis mais sentar-se à mesa para comer, etc. Outro exemplo dessa introjeção do objeto nos é dado pela análise da melancolia, afecção que tem, entre suas causas mais notáveis, a perda real ou afetiva do objeto amado. Uma característica maior de casos assim está na cruel autodepreciação do eu, unida a uma implacável autocrítica e amargas recriminações a si próprio. As análises revelaram que essa avaliação e esses reproches se aplicam ao objeto, no fundo, representando a vingança do eu frente a ele. A sombra do objeto caiu sobre o eu, afirmei em outro lugar. A introjeção do objeto aqui é inconfundivelmente clara. Mas essas melancolias nos mostram ainda algo mais, que pode ser importante para nossas considerações posteriores. Elas nos mostram o eu dividido, decomposto em 2 pedaços, um dos quais se enfurece com o outro. Esse outro pedaço é aquele transformado pela introjeção e que contém o objeto perdido. Tampouco o pedaço que se conduz tão cruelmente nos é desconhecido. Ele contém a consciência moral, uma instância crítica do eu que também, em épocas normais, se contrapôs criticamente a este, mas nunca de maneira tão inexorável e tão injusta. Já em ocasiões anteriores, narcisismo, luto e melancolia, fomos levados à suposição de que em nosso eu se desenvolve uma instância que pode se separar do resto do eu e entrar em conflito com ele. Nós a chamamos de ideal do eu e lhe atribuímos funções como autoobservação, consciência moral, censura do sonho e principal influência na repressão. Dissemos que a herdeira do narcisismo original, em que o eu infantil bastava a si mesmo. Gradualmente ela acolhe, das influências do meio, as exigências que este coloca ao eu, as quais o eu nem sempre é capaz de cumprir, de modo que o indivíduo, quando não pode estar satisfeito com o eu em si, poderia encontrar satisfação no ideal do eu, que se diferenciou do eu. Constamos, além disso, que no delírio de observação se torna patente a decomposição dessa instância, desvelando sua origem nas influências das autoridades, sobretudo dos pais. Mas não deixamos de acrescentar que a medida da distância entre esse ideal do eu e o eu real varia bastante de um indivíduo para o outro, e que em muitos essa diferenciação no interior do eu não é mais do que na criança. Antes de podermos utilizar esse material para compreender a organização libidinal da massa, temos de considerar algumas outras relações mútuas entre o objeto e o eu.